Saúde, irmãos, da paz do Senhor. É uma bênção o trabalho que o Senhor está com nós. Faz nós conversar sozinha, né, durante o dia, no espelho. Hoje a dona Elza, eu estava assim, meditando, pensando, eu não queria me desconcentrar, ela conversava comigo, a Karen, você estava comigo, que eu corria dela? Falei, não, eu trabalho com o pastor. Falei, não é com a senhora. Aí eu expliquei para ela o que é, né, o trabalho. Ela falou, mas ele é exigente assim? Não, essa ela não viu nada. Parece que ela não conhece. Ela falou, ele é exigente assim. Eu vou ler aqui rapidinho. Daniel, capítulo 5, versículo do 1 ao 10. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei, seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam de frente do castiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos se turbaram. As suas juntas dos seus lombos se relaxaram e seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler a escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber o rei a sua interpretação. Então o rei Beltazar perturbou-se muito e mudou nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. Até aqui, o nosso não vai ficar muito longo. Aqui, irmãos, no primeiro e no segundo versículo, Belsazar aqui é chamado de rei, né? O filho de Nabucodonosor. E outros registros também falam que ele é chamado de Nabonito, é o último rei da Babilônia. O 3 e o 4, versículo 3 e 4, eu entendo que a atitude de Belsazar em utilizar os utensílios sagrados em uma orgia representava uma blasfêmia contra Deus. As ações de Belsazar demonstraram uma afronta contra o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Aí no versículo 5 e 6, o rei estava fazendo alguma coisa ali que apareceu uns dedos de mão de homem que ele escrevia na parede. E foi por causa desses dedos que mudou o semblante do rei, né? Foi aqui onde o pastor perguntou, né? Porque mudou o semblante do rei. É porque ele viu os dedos escrevendo na parede, né, irmão? Pensou? A gente está assim, vê escrevendo na parede, assim, né? Misericórdia. O rei estava fazendo alguma coisa e foi por isso, ou pelo que o rei estava fazendo, que apareceram esses dedos. Então a mão não apareceu do nada. Havia algo ali acontecendo que apareceram esses dedos. Ele estava dando um banquete aos seus 1000, os seus grandes, né? Estava dando uma festa. E aqui, pelo que eu entendi, não era qualquer festa. Era a festa. Era regada de vinhos à vontade. E ele estava usando as taças do templo. E essas festas, irmãos, aqui lendo a Bíblia, pesquisando, eu vi que eram umas verdadeiras orgias naquela época. Eram umas festas idólatras, com bebida à vontade, com tudo que tinha direito naquela época. Ele, o Belsazar, ele se achava o dono do mundo. É o dono do mundo, do maior império da Babilônia.
Ele dominava o mundo espiritual, o mundo material, e estava dando uma celebração onde tudo ali era permitido e tudo ali era possível. E será que foi por causa dessa festa que ele estava dando que apareceram os dedos lá na parede, que a mão escreveu? Não foi assim, por causa da festa que ele estava dando, né, por causa do pecado que ali estava. Mas foi, a verdade, foi que ele mexeu com Deus, né, irmãos? No caso, que ele pegou os utensílios do templo, que estava nos tesouros do rei do Nabucodonosor. Aqui, às vezes, os irmãos perguntam, o que são os utensílios, né? Aí, aqui eu pesquisei, os utensílios eram os vasos de ouro e de prata, que estava em Jerusalém. Aqui, para explicar para os irmãos, o povo, ele estava cativo na Babilônia. Porque o rei Nabucodonosor, ele invadiu Jerusalém, destruiu tudo ali, pegou todo mundo que estava ali e levou para a Babilônia. E junto foram esses utensílios, que são os vasos de ouro e os vasos de prata, que estavam no templo de Jerusalém naquela época. E esses utensílios, eles eram santos e eram sagrados. Então foi aqui que descreveu, né, que apareceu o dedo escrito, porque Deus, aqui que fala que ele mexeu com Deus, porque ele estava usando os utensílios que era de Jerusalém, que eram sagrados, que era santo. Aí Belsazar pediu que pegasse os utensílios, os que eram santos, e levou para o meio da pior festa na região da época, né, que lá onde se podia tudo. Ele levou aquilo que era mais sagrado, que eram os utensílios, e levou para o lugar que era mais profano na época. Ele quis misturar o que era mais santo com o que era mais imundo. Então aqui aí eu fiz, e aí foi aí, né, que apareceu a mão escrevendo na parede. E aí aqui eu fiz uma reflexão, pensando como que ele misturou, que dizer que os utensílios eram santos. Aí eu sim, trazendo para os dias de hoje, para nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Em nós habita o que é mais sagrado, o nosso corpo e a nossa habitação. É santa. Diz a palavra de Deus que Deus tem imensos ciúmes dessa habitação. Deus tem ciúmes de mim e tem ciúmes de você. Ele tem ciúmes de onde a gente vai, de onde a gente está, onde a gente está colocando nossos pés e onde eu tenho levado esse corpo, né, irmãos? Aí eu meditando pensei, né? Aí assim eu comparei aos utensílios que ele levou, que era santo e sagrado, e ele levou naquela festa que estava tendo, naquele banquete, que ali, né, não agradava a Deus. Aí aqui eu anotei, onde eu tenho levado, né, a minha vida? Será que eu tenho misturado essa vida com tudo que há de mais imundo nesse mundo? Então isso é uma reflexão, né, irmãos? E aqui em Pedro 2, 21 diz assim, olha aqui que eu marquei. Pedro 2, 21. Porque melhor lhes fora não ter conhecido o caminho da justiça do que conhecendo e desviarem-se do santo mandamento que Deus for dado. Então é melhor não tivesse conhecido a Deus do que conhecer e fazer tudo errado sempre, né, irmãos? Aqui eu entendo que Belsazar, ele fez uma blasfêmia contra Deus. Ele levou aquilo que era mais santo para aquilo que era mais imundo. E isso que levou a mão a escrever na parede. Em Romanos 1, 23 e 24. Romanos 1, 23 e 24 diz assim, ó. E mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundície, para desonarem seus corpos entre si. Então aqui, irmãos, eles trocaram a imagem de Deus, imortal, por imagens de ídolos pagãos, e se entregaram a essa corrupção, né? Deixa eu ver quando eu notei. E ali, né, irmãos, nesse lugar havia orgias, ídolos pagãos, bebedeira no palácio e coisas santas
em lugares imundos. E isso não agradou a Deus. Porque até que ele estava fazendo a festa, dando o seu banquete, estava tudo bem. Depois que ele pegou os utensílios, que era santo e sagrado, foi que apareceu o dedo escrevendo na parede. Porque de Deus, meu irmão, no dedo de Deus, ninguém se zomba. Em Gálatas 6, 7, diz: não erreis Deus, não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Então, de Deus, ninguém pode zombar, irmãos. Aí, Belsazar, ele cometeu o pecado da blasfêmia. Aí eu pesquisei. A história de Belsazar, ela é retratada como um rei arrogante, que profanou os utensílios sagrados, o que levou à sua queda. Aí eu pesquisei também o que foi escrito lá na parede, né? Talvez os irmãos estejam curiosos o que foi escrito. Está escrito Mené Tekel Parsim. Mené significa Deus contou o tempo do reinado de Belsazar e pôs um fim nele. Tekel, foi-lhe pesado e encontrado falho. Parsim, o reino foi dividido e dado aos medos e persas. E aqui, mas lá no fim, depois eu vi que mais adiante, aí foi interpretado, os astrólogos que eles pediram para chamar, eles não conseguiram interpretar o que estava escrito. Aí mais para frente fala que foi Daniel, né? Daniel que conseguiu interpretar. E aí naquela mesma noite, né, na interpretação de Daniel, da revelação dele, dos escritos na parede, aí foi dado o fim, foi o fim de Belsazar, né? Aí Belsazar, o rei das caldeus. E aí, irmão, foi isso que eu entendi. Não sei se os irmãos entenderam, mas aí eu fui entendendo, né? Procurando, pesquisando, anotando. Aí cheguei à conclusão que a gente tem que ver, né, na escola, os nossos pés, o que estamos vendo, falando, indo, né? Estamos agradando a Deus, onde estamos colocando nossos pés. Não devemos, né? Nosso corpo é corpo e morada do Espírito Santo. Então a gente tem que vigiar, né? E ver onde a gente anda, onde a gente está. Isso, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.